nossa reflexão de hoje está baseada num episódio bíblico que está registrado no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro verso. É uma história bem conhecida, acredito que muitos de vocês aqui já ouviram falar de um homem baixinho e corrupto chamado Zaqueu. Quantos já ouviram falar desse dito cujo? Olha, a maioria. Não, a maioria não, metade aí. Esse camarada, ele era, além de baixinho e corrupto, ele também, diz a Bíblia, era chefe. Ele tinha autoridade, tinha poder. Ele era baixinho, mas era invocado. Aliás, muitos dos baixinhos, eles compensam a falta de tamanho, sendo assim meio invocados. De vez em quando a gente vê uns por aí. Então, é o que, Paulo, está rindo? Então é o seguinte, Zaqueu era realmente um carinha assim invocado. Ele era publicano. O que significa publicano? Era um funcionário público da época. A função dele era administrar a cobrança dos impostos. Veja, naquela época Roma estava dominando o mundo, inclusive aquela região da Palestina. Zaqueu, ele era judeu. Apesar de ser judeu, trabalhava para o governo romano como cobrador de impostos. Ele era, na verdade, o chefe dos cobradores de impostos. Os impostos eram exorbitantes. A carga tributária era uma coisa assim vergonhosa, vexatória. Mas os publicanos, além de cobrarem o absurdo que Roma já queria receber, eles acrescentavam o adicional deles. E eles eram bem generosos com eles, de modo que as pessoas eram extremamente assim, subjugadas, humilhadas, escravizadas, na verdade. Vejam, os judeus, eles detestavam os publicanos, pela óbvia razão de, sendo os publicanos judeus, cobrarem dos seus patrícios, né, dos seus, como diz, seus irmãos aí da mesma nacionalidade, cobrarem deles com austeridade e ainda com corrupção, cobrando a mais. De modo que Zaqueu, o chefe dos publicanos, era odiado por todo mundo, mas ele era o chefe. E como ele tinha muito dinheiro, por conta do salário alto e da corrupção, o esquema lá do mensalão, mensalinho, no caso dele caberia mais para mensalinho por causa do tamanhozinho, né? Então muita grana vinha para a mão dele. Ele era rico, ele tinha poder. Um publicano tinha autoridade. Se fosse cobrar e não recebesse, ele tinha autoridade de chamar um soldado romano e mandar executar o camarada. Então Zaqueu tinha autoridade, poder. Zaqueu tinha dinheiro, e com dinheiro, claro, ele podia comprar o que queria na época. Zaqueu, além de ser chefe e de ter dinheiro, eu imagino que ele tinha também família, porque ele acabou levando Jesus para a casa dele e tal. Eu imagino que deveria ter sua família. Eu imagino também que Zaqueu tinha uma certa saúde, porque veja, para ser chefe dos publicanos, para chegar a esse posto, ele já devia ser um homem aí de meia idade, de uns 40, 50, não sei. E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore alta. Então ele tinha uma certa saúde, uma certa condição física. Tinha saúde, tinha dinheiro, tinha autoridade, tinha família, posses materiais à vontade. Só que Zaqueu não tinha uma coisa que é imprescindível na vida. Zaqueu não era feliz. O pastor que celebrou meu casamento, ele disse um conceito assim de felicidade que eu nunca esqueci. Claro, eu gravei também porque depois eu vi na fita. Diz assim: felicidade, não, porque é bem comprido. Felicidade, veja só, olha, é bonito, é assim meio filosófico, mas é bonito. Felicidade é algo que não se dá, não se recebe, não se exige, não se adquire. É antes uma atitude mental resultante da harmonia da vida. E ele concluiu dizendo: felicidade é mais um modo de viajar do que uma estação para chegar. Fala, pelo menos para achar que vai para feio.
fiquei o dia todo tentando decorar certinho. Vou até repetir. Concentre-se, que aí você entra no clima. Felicidade é algo que não se dá, não se exige, não se recebe, não se adquire. É antes uma atitude mental resultante da harmonia da vida. É mais um modo de viajar do que uma estação para chegar. Estou dizendo que vocês são legais. Então veja, Zaqueu não era feliz. E você diz assim, por que você acha que Zaqueu não era feliz? Porque Zaqueu pagou o maior mico só para ver Jesus e ouvir Jesus. Por que um cara rico, com saúde, com família, com poder, muitas posses, por que ele precisaria se esforçar tanto para ouvir esse nazareno andarilho que andava de chinelo aí, chinelo desses amarrados aí no pé, de estradas empoeiradas, que comia na casa de qualquer pessoa, dormia na casa de qualquer um que o convidava para dormir, que lidava muitas vezes com a escória da sociedade, ainda assim tratava essas pessoas com carinho, com respeito. Por que Zaqueu precisava ficar ouvindo esse rabino aí, esse pensador? Sabe por quê? Porque é possível que a pessoa tenha todas esses itens que muitos homens pensam ser a somatória do que significa felicidade e ainda assim não ser verdadeiramente feliz. Isso é óbvio, ninguém pode contestar isso. Por que não pode contestar? Porque tem tanta gente por aí esbanjando saúde que vai lá e dá um tiro na cabeça. Se saúde fosse sinônimo de felicidade, os saudáveis não se matariam. Se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, os que têm muito dinheiro também não viveriam aí, muitas vezes, enchendo os consultórios psiquiátricos e etc. Se ter família fosse tudo para ser feliz, então todo mundo que é casado, que tem filho, seria feliz. E tem gente aí que daria tudo para voltar no tempo e não fazer nada do que fez. Não é verdade isso? Autoridade é sinônimo de felicidade. Mas tem tanta gente com tanto poder que vive numa extrema solidão e que se sente tão mal a despeito do poder e da fama. Aí você me dirá assim, não, mas se somar tudo isso e der para uma pessoa, ela vai ser feliz. Será? Você nunca ouviu falar de um rico, saudável, com família, intelectualmente bem desenvolvido e que ainda assim não é uma pessoa realizada na vida? Tem tantos por aí. Veja, Zaqueu tinha o que o mundo conclui ser requisito para a felicidade. E eu acho que essas coisas realmente podem ser legais e podem ser boas e podem ajudar, mas elas não são suficientes. Falta em muita gente, muitas vezes falta no coração da gente um vazio, uma presença que só é, deixa eu elaborar de novo meu raciocínio. Veja, existe em cada pessoa, mesmo que tenha todas essas coisas, existe um espaço vazio que só é preenchido por um. E esse um que preenche e faz o cálice transbordar e faz a gente viver feliz, esse um é aquele que nos criou.